A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, estamos aqui de volta e queremos deixar uma palavra de Deus ao seu coração. Queremos fazer voto que ela venha entrar na sua vida de uma forma muito eficaz. Eu gostaria de fazer uso aqui da palavra de Deus que se encontra aqui no livro das leis de Deus dada a Moisés, a saber, Levítico. O capítulo é o capítulo de número 24. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Está escrito assim: E disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que traga azeite puro de oliveira batido para o candelabro ou o castiçal, para que haja lâmpada acesa continuamente na tenda da congregação fora do véu que está diante do tabernáculo ou do testemunho. Arão conservará em ordem desde a tarde até pela manhã, de contínuo perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este pelas suas gerações. Sobre o candeeiro de ouro puro conservará a ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Eu gostaria de explanar esta palavra e o objetivo dela também é de aplicar para nós nos dias de hoje, e com certeza o Senhor muito falará conosco. Nós temos aqui um símbolo, nós temos aqui um tipo, para que nós entendamos melhor os tipos lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. É preciso nós estudarmos tipologia bíblica. A tipologia bíblica desse elemento, desse objeto sagrado dentro do tabernáculo, dado a ordem de Deus, ou a ordem de Deus para Moisés que fizesse. Estamos falando aqui do candelabro ou do castiçal, depende da versão que nós temos em mãos, versão da Bíblia. Então, isso aqui é um tipo que apontava tanto para Cristo Jesus, como para a sua palavra, também para a igreja que somos nós. Vejamos o que está escrito lá em Apocalipse, capítulo de número 1, os versículos de número 12 e 13. Vamos ver onde está este candelabro. Candelabro esse que Deus deu ordem a Arão, por intermédio de Moisés, que mantesse em ordem todo dia no crepúsculo. Ao começar a escurecer, Arão estaria trocando os pavios desse candelabro, colocando azeite e acendendo com o fogo do altar, aquele fogo que foi ordenado que nunca se apagasse. Então entenda que a lâmpada era acesa à tarde e queimava até o dia amanhecer, porque era necessário que estivesse claro, estivesse luz, claridade dentro da tenda aonde estava a presença de Deus. Em frente o candelabro ou castiçal também estava a mesa dos pães da proposição. Proposição quer dizer pães da presença de Deus. Eram 12 pães, cada pão contendo 2 quilos, e eles eram trocados todos os sábados. Passava uma semana, os sacerdotes comia eles no sábado e colocava pães novos ali. Pães da proposição, que quer dizer pães da presença de Deus. Cuidado para não confundir com propiciação. É pão da proposição. Então deveria estar ali aceso. Arão pega, troca os pavios todos os dias, coloca eles no azeite, coloca por dentro dos tubos e coloca azeite no depositário embaixo e acende as lâmpadas todo o final do dia para queimar a noite toda até o dia amanhecer, para que houvesse claridade dentro da tenda. Muito bem, Apocalipse capítulo 1, versículo 12, veja só. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Perceba que aqui a visão de João que ele tem, como ele mesmo fala, estava eu, assim como escrito estava na palavra, estava na ilha chamada Patmos, e lá ele teve uma visão de Deus. E a visão de Deus que ele teve uma visão
que o anjo mostrava para ele, o anjo do Senhor mostrara para ele, ele viu ali 7 castiçais, ou 7 candeeiros de ouro, e no meio do candeeiro, dos 7 candeeiros de ouro, ele viu um semelhante ao Filho do Homem, a saber, Jesus Cristo. Os olhos como chama de fogo, os cabelos como a lã branca e pura, os seus pés como latão reluzente, e ele olha e de repente ele vê 7 estrelas na mão dele. Aquelas 7 estrelas ele mesmo vai dizer que simboliza, são os 7 anjos das 7 igrejas na Ásia Menor, a saber, a igreja dos Efésios, de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a de Sardes, de Filadélfia e também a igreja de Laodiceia. As 7 igrejas na Ásia Menor, os 7 anjos, aquelas 7 estrelas, os 7 castiçais ele chama de igreja, as 7 igrejas. As 7 estrelas chama dos 7 anjos que estão ali das 7 igrejas na Ásia Menor. Muito bem, mas você vê aqui o candeeiro agora. O candeeiro agora, quem estava no meio do candeeiro de ouro aqui, já não é Arão, já não era mais Arão acendendo de jeito nenhum. Quem estava andando, passeando no meio dos castiçais do candeeiro de ouro era o próprio Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo. Então nós temos aqui uma figura lá no tabernáculo, ainda lá na antiga aliança, lá em Levítico, nós temos uma figura apontando para Cristo, apontando para a igreja. Você vê que aqui o candeeiro aqui estava sendo comparado à igreja, a mim e a você. Mas é interessante que no Evangelho segundo escreveu João, você vê João escrevendo, Jesus falando, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E depois falando com os discípulos, vós sois a luz do mundo. E a palavra de Deus também é descrita falando que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Você vê lá o candelabro simbolizando a Jesus. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Você vê ele simbolizando o candelabro aqui, a igreja. Vê ele simbolizando a palavra de Deus e vê ele simbolizando os discípulos, ou seja, a própria igreja, a estrutura da igreja do Senhor Jesus, que foi criada a partir da pedra, da rocha chamada Jesus Cristo. Então o que eu quero dizer para você, meu amado irmão, foi dada uma ordem a Arão. Eu quero fazer esta aplicação em cima do tipo que é Arão. Foi dada a ordem a Arão para que ele acendesse aquela lâmpada todos os dias, quando tivesse ao crepúsculo, começar a escurecer, ele deveria acender aquela luz, para que houvesse claridade diante da mesa dos pães, os 12 pães que representavam as 12 tribos de Israel. Então o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que hoje não é Arão que acende as lâmpadas do candeeiro, não mais Arão. Quem acende esta lâmpada é você, quem acende esta lâmpada sou eu diariamente. Você vê que o combustível para manter aquela lâmpada acesa era o azeite, mas era trocado, era necessário todo dia ser trocado. O pavio era necessário colocar, reabastecer de azeite todos os dias e depois acender o fogo com um fogo que já existia, um fogo que foi Deus que acendeu lá no altar. Não poderia jamais deixar o fogo acender. Então o que eu quero dizer para você neste dia é que a cada dia nós temos que acender a chama do fogo, ou a chama no nosso coração. Todos os dias nós temos que acender esta chama. Foi dado a Arão, acenda todos os dias, no momento da escuridão, neste espaço que entra a escuridão, das 6 da noite às 6 da manhã, acenda a lâmpada, porque ela precisa levar claridade ao meu tabernáculo. O que é que o Senhor está dizendo para nós? É que não importa a escuridão que nós estamos atravessando, não importa as trevas que está diante de nós, não importa se entramos em vale de sombra de morte, o que importa é que devemos cada dia acender a chama de fogo no nosso coração, a luz do Espírito. É por
isso que você vê Salomão falando lá em Eclesiastes, que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça e as nossas vestimentas sejam alvas como a neve. Eu vejo o profeta Isaías lá no capítulo 42, ele falando de uma palavra interessante. Parece que o profeta sabia, entendia, observava muito bem esse processo dentro do templo, porque na época de Isaías já era templo, não mais o tabernáculo. E ele, de repente, ele via o processo do sacerdote pegar, tirar, arrancar aquele pavio e jogar fora, porque de manhã cedo o pavio estava o fogo apagado, só estava fumaçando. Ele puxava o pavio e jogava fora. E de repente ele via também quando os homens iam colher cana, e de repente estava aquelas canas caídas, trilhadas pelo vento. Eles cortavam, davam para as crianças brincar, e as que estavam em pé eles limpavam e conservavam, e a que estava quebrada jogava, cortava e dava para as crianças brincar. As crianças pegavam aquelas canas, batiam sobre uma pedra até esbagaçar todas elas, e só servia para alimento dos animais. Então agora Isaías vai olhar, vai profetizar. Está vindo agora um sumo sacerdote, está vindo alguém que vai abrir o caminho da igreja. É aquele que vai implantar uma nova aliança, esse que vai cuidar da nossa vida, esse será o nosso protetor. Ele vai pagar o preço da nossa salvação na cruz do Calvário, vai restaurar as nossas vidas a Deus. Mas esse, eu digo para você, não é aquele que joga, que esbagaça a cana caída, e nem aquele que lança fora o pavio que fumega. Ele volta a acender, ele volta a animar, ele volta a reavivar, porque ele é Deus. Esse Jesus que nós estamos falando aqui é o Jesus que anda agora na visão de João, no meio dos 7 castiçais de ouro. O Senhor não abandonou a sua igreja, ele está de contínuo olhando para a igreja, mas ele quer que nós a cada dia viemos reavivar esse fogo, essa chama dentro de nós, porque precisa haver luz em nossa vida, precisa haver luz em nosso andar, precisa haver luz em nosso modo de agir. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. O nosso Jesus, o nosso Deus, que cuida de nós a cada dia, ele não joga fora a cana quebrada, a cana trilhada, a cana caída, muito pelo contrário, e nem lança fora o pavio que fumega. Ele aproveita, ele reconstrói, ele renova, ele reaviva, ele reforma, aleluia, e coloca como que fosse feito novamente, porque ele é Deus. Meus amados irmãos, fique com esta palavra ao seu coração. Assim como Arão a cada dia reavivava o fogo para que houvesse claridade diante do Senhor, dos pães ali da proposição, pão da presença de Deus, assim importa que nós viemos a cada dia reformar o nosso pavio, venha novamente reabastecer o nosso depositário de azeite, para que a chama do Espírito de contínuo esteja acesa em nossa vida. Porque eu quero dizer para você, não importa a escuridão, o que importa é que nós devemos andar com luz. Se você passar na escuridão e na sua vida tiver luz, não importa, tudo isso vai estar claro, porque a luz do Senhor que está na sua vida clareia a nossa vida, clareia o nosso caminho, porque o Senhor, a palavra do nosso Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Nós somos a luz do mundo, o Senhor nos deu esta luz, precisamos mantê-la acesa de contínuo. Aonde eu arrumo combustível? Oração, palavra de Deus. Mas como eu vou abastecer isso? Oração, palavra de Deus. Oração e palavra de Deus vai animar, vai reavivar a sua vida, a minha vida, e nós vamos atravessar esse período de escuridão que estamos passando e vamos cantar o hino da vitória do outro lado. Mas da mesma forma, assim como o nosso Cristo Jesus não lançou fora a cana quebrada e muito menos o pavio que fumega, da mesma forma seremos nós. Vamos de contínuo ajudar um ao outro e vamos chegar do outro lado cantando o hino da vitória. Deus abençoe a sua vida, meu amado irmão, e até a próxima, assim querendo Deus.